E olha só, Nájila, hoje é dia de quadro Meu Direito. E para falar hoje com a gente sobre esse quadro, a gente recebe a partir de agora Helenice Batista, ela que é advogada e especialista em direito trabalhista. Seja muito bem-vinda. Hoje é dia do Meu Direito, tem uma vinhetinha. Boa tarde, doutora. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Tarde Piauí. Boa tarde, obrigada. Hoje a gente conversa sobre demissão por acordo trabalhista, caso de quem é CLT, mas esse é um tema que gera muitas dúvidas. Como é que funciona um acordo e quando é um acordo? Tem gente que acha que está fazendo um acordo e na verdade não está. A senhora podia explicar, peço para a senhora começar explicando para a gente como funciona um acordo trabalhista no momento da demissão. Boa tarde. Hoje nós vamos trazer o tema de rescisão por acordo, que foi trazida nessa modalidade de rescisão pela reforma trabalhista de 2017. Antes da reforma, a CLT ela trazia 3 tipos de demissão. Demissões, que era a demissão a pedido do empregado, demissão sem justa causa e demissão por justa causa. Então, o que acontecia antes dessa previsão legal da demissão por acordo? Empregado e empregador fazia esse acordo que era considerado ilegal, e ainda é, envolvendo a multa do FGTS de 40%. Simulava-se ali uma demissão sem justa causa, para que o empregado recebesse todas as suas verbas, inclusive seguro-desemprego, só que em contrapartida, o empregador exigia que o empregado devolvesse a multa de 40%, que é ilegal, né, esse tipo de acordo. Então, a reforma trabalhista de 2017, para legalizar esse tipo de demissão, ela trouxe a demissão por acordo, que está prevista lá no artigo 484-A da CLT. Como funciona a rescisão por acordo? Empregado e empregador, eles têm que ter um consenso em relação à demissão, né? Vale lembrar que a empresa não pode impor ao empregado que ele aceite esse tipo de demissão, mas que venha a ser consensual, e o empregado ele vai ter direito a apenas metade das verbas rescisórias. Se o aviso prévio for indenizado, ele só vai ter direito a 50%. O FGTS, ele não faz o levantamento do valor total que a empresa depositou, faz o levantamento apenas de 80%, e a multa do FGTS, que é em cima do valor desses depósitos, ele só vai poder fazer a movimentação, o levantamento de 20%. Demais verbas, normal, saldo de salário, férias vencidas, ele recebe normalmente. A pergunta é vantajosa essa demissão por acordo? Depende. Para a empresa, sim, porque, de certa forma, o financeiro da empresa vai estar numa situação melhor, porque o funcionário, o empregado, ele só vai receber metade das verbas rescisórias. E para o funcionário é vantajoso? Aí eu digo que depende, porque muitas das vezes, o empregado, ele arranjou um novo emprego, né? E se ele pede demissão, ele não vai também ter direito a muitas verbas rescisórias. Então, a demissão por acordo se torna vantajosa, sim. Vale lembrar também que nessa demissão por acordo, o funcionário não tem direito ao recebimento do seguro-desemprego, que é uma desvantagem também. É uma desvantagem, né, para o empregado. Doutora, no caso, a pessoa que está querendo, né, fazer esse tipo de demissão por acordo, como é que pode iniciar? Quais são os primeiros passos? Deve chegar para o patrão? Como é que faz? Sim, o primeiro passo é que haja, né, esse consenso. Se o funcionário tem vontade, ele deve procurar a empresa e, digamos que, propor, né, esse tipo de demissão. Se a empresa concordar e o funcionário concordar, a rescisão será feita normalmente. Não precisa de homologação no sindicato, que é uma das dúvidas do funcionário e da empresa, com a reforma trabalhista também visando flexibilizar essas negociações
no ambiente de trabalho foi retirada essa obrigatoriedade da homologação no sindicato e a rescisão por acordo não é diferente. Também pode ser feito na empresa. Como é lavrado esse acordo? Não precisa do sindicato, Não, mas precisa de cartório, precisa de algo nesse sentido? Não, é uma rescisão normal, né, que é diferente do acordo de verbas trabalhistas, que também a CLT trouxe essa previsão, que precisa da representação de advogados, né, em advogados, inclusive, diferentes para cada parte. Na rescisão por acordo, não. É um termo rescisório normal, igual às demais rescisões. Doutora, como é que calcula a rescisão, no caso, agora também de acordo trabalhista, dessa demissão? As verbas trabalhistas são pagas pela metade. As verbas rescisórias, em relação ao aviso, se for indenizado, né, como eu havia falado, vai ser pela metade. Digamos que, a título de exemplo, o aviso seria de 30 dias e o salário do funcionário é o salário mínimo. No aviso prévio indenizado normal, sem justa causa, por exemplo, ele vai receber o salário mínimo. Na demissão por acordo, se o aviso prévio for indenizado, ele vai receber só a metade desse salário mínimo. É preciso fazer uma carta de rescisão ou pelo empregador ou pelo empregado? Não precisa, desde que fique tudo acordado. O que é interessante fazer é o termo rescisório, né, contratual, dizendo que é uma rescisão por acordo. Agora também precisa ter essa antecedência de 30 dias para que possa ser informado. Se partir da empresa, comunicar, né, chamar o funcionário com 30 dias de antecedência, até porque é o período que ele tem para se organizar em relação a essa demissão, e se partir do empregador, antecedência de 30 dias, e do funcionário a mesma forma. Doutora, a senhora falou da desvantagem, né, por exemplo, o seguro-desemprego, que a pessoa Sim. perde a partir desse acordo. E quais são os benefícios que a gente pode trazer a pessoa que procura fazer esse tipo de acordo? Qual é o benefício que ela pode receber? Ela e a empresa, na verdade. A empresa, ela vem essa situação financeira, né, que o funcionário vai receber apenas pela metade, algumas coisas, as verbas rescisórias, por exemplo, e pode, inclusive, evitar aí ações trabalhistas também, né? Digamos que seja uma segurança jurídica, porque vai ficar tudo acertado ali. E para o funcionário também que quer sair e realmente precisa dessa demissão, é vantajosa, sim, demissão por acordo. Doutora, só para a gente deixar claro aqui para a nossa audiência, como fica o recebimento do FGTS e do 13º proporcional, no caso do acordo? 13º proporcional recebe, FGTS, ele vai movimentar, ou seja, sacar apenas 80% do valor que foi depositado pela empresa durante o contrato de trabalho. Qual foi a outra pergunta? Era FGTS e 13º proporcional. Isso. E férias? Férias também recebe. E a multa também do FGTS, que na rescisão sem justa causa é de 40% do valor depositado, por acordo só vai ser 20%. Vale lembrar também que esses 20% vai ser em cima do valor de 80% e não dos 100% que está lá depositado na conta do FGTS. O pagamento também 10 dias, igual nas outras rescisões. Do mesmo modo. Do mesmo modo. Pronto, doutora, eu vou fazer aqui um jogo rápido com a senhora para todo mundo que nos acompanha, tanto pela TV como pela rádio. A pessoa que ela entra num acordo como esse, ela recebe saldo de salário? Recebe saldo de salário. 50% de aviso prévio. 50% do aviso. Seguro-desemprego. Se indenizado, né? Isso. Não recebe seguro-desemprego. Não recebe. Não recebe. Férias vencidas. Sim. Férias proporcionais. Sim. E saque do FGTS de até 80%, 80%. no caso. 80%. Confirmado. Aviso prévio, você perguntou? Não perguntei. Como fica o aviso prévio? 50%. Se indenizado. Se indenizado. Acho que tiramos as principais dúvidas. Tem mais algo que a senhora gostaria de acrescentar? O que eu havia falado no início, né? Às vezes a empresa ela pode procurar o funcionário para fazer esse tipo de demissão por acordo e o funcionário se sentir coagido, né, a fazer
a rescisão. Se ele se sentir coagido e não quiser fazer essa demissão por acordo, Ele não é obrigado. ele não é obrigado. A modalidade já diz, as partes têm que estar de acordo. Caso contrário, se continuar a pressão para que haja essa rescisão, o funcionário pode procurar o sindicato da categoria ou o Ministério do Trabalho para fazer a denúncia. E, doutora, só para a gente finalizar, o exame demissional é obrigatório em qualquer tipo de demissão? Em qualquer tipo de demissão. Admissional, demissional e periódico. Certo, doutora, muito obrigada pela sua disponibilidade, por tirar aqui nossas principais dúvidas, porque eu acho que esse é um assunto que ainda gera muitas dúvidas, porque antes era feito de uma forma, agora é regulamentado por lei, é feito de outra forma, e muita gente tem muita dúvida sobre isso. E a senhora, doutora Helenice Batista, especialista em direito trabalhista, conseguiu sanar as principais aqui hoje. Muito obrigada. Eu que Muito obrigado. agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Esse foi o meu direito de hoje. Horas e 16 minutos.